Sabe aquela necessidade de agradar todo mundo o tempo todo? Pois é, essa é uma armadilha psicológica bem comum e que muitas vezes custa a nossa própria felicidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na psicologia do agradador, usando como base as ideias de um capítulo do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles. A ideia é entender as raízes desse comportamento. Então, a grande questão é essa, né? Por que essa busca por aprovação é tão forte que leva alguém a deixar de lado o que realmente quer? A resposta, como vamos ver, está num padrão psicológico bem profundo. Vamos começar a desvendar isso agora. Bom, o ponto de partida para entender esse comportamento, segundo a análise do livro, é uma máscara. Uma máscara que, na verdade, esconde uma insegurança muito grande, que vem de uma certa imaturidade psicológica. É quase como se a pessoa pensasse que o seu eu de verdade não é bom o bastante, sabe? Então o que ela faz? Sufoca os próprios desejos e tenta se encaixar no que os outros esperam. O objetivo é claro, ser aceito. Mas o preço que se paga é altíssimo. É a própria identidade. E aqui a gente vê o tamanho do abismo que se forma. De um lado, o eu autêntico, com suas próprias vontades, sua identidade. Do outro, essa persona agradadora que se anula só para ser aceita. É um confronto direto entre agir com segurança e agir com base na pura insegurança. A fonte que estamos analisando usa uma metáfora muito forte para descrever isso. A pessoa se torna um espelho. Ela simplesmente para de ter um reflexo próprio e passa a mostrar só a imagem que os outros querem ver. Com isso, a identidade dela se perde completamente no processo. Agora vamos em frente, porque essa estratégia não só está fadada ao fracasso, como também se transforma num ciclo vicioso, sabe? Um ciclo de muita frustração e conflito. Esse comportamento de não ser autêntico acaba criando uma espiral negativa, como a gente vê aqui. Tudo começa com a falha em agradar, que depois vira desconfiança, aí vem uma explosão de agressividade e, por fim, uma revelação bem amarga. É a receita certa para o desastre em qualquer relacionamento. E aqui é que está a grande ironia da história. Essa busca desesperada por aceitação, por conexão, acaba levando justamente ao contrário, a um sentimento de não ser compreendido e a um isolamento ainda maior. Afinal de contas, ninguém consegue se conectar de verdade com uma máscara, né? Então, diante desse ciclo de fracassos, a análise do livro aponta para um ponto de virada, uma necessidade urgente de despertar para a realidade. O texto usa uma palavra bem impactante para descrever essa condição: sonambulismo. É como se a pessoa agisse no piloto automático, seguindo regras e tradições sem ter consciência de si mesma. Ela está ali, de corpo presente, mas psicologicamente está dormindo na própria vida. E olha que interessante, a fonte usa essa citação poderosa como um verdadeiro chamado. Um chamado para abandonar essa morte que é a falta de autenticidade e abraçar uma vida consciente. É um convite para sair da escuridão do automatismo e ir para a luz do autoconhecimento. E isso nos leva direto ao coração da solução que o texto propõe. Tá, mas como se faz essa transição? Como se sai desse estado de sono para o estado de vigília, de consciência? E é aqui, na parte final da nossa análise, que a gente vai ver os passos práticos que a fonte sugere para que se possa finalmente alcançar a verdadeira liberdade emocional. O caminho, então, começa com uma autoanálise bem corajosa, sem desculpas, sem se deixar levar pelo humor do momento. São perguntas diretas, fundamentais, que precisam de respostas brutalmente honestas. Essa jornada para ser uma pessoa mais autêntica exige que se aprenda a andar com as próprias pernas, sabe? É preciso abandonar o que o texto chama de bengalas psicológicas, ou seja, parar de depender da validação dos outros como uma muleta para caminhar pela vida. E essa jornada de libertação apresenta uma escolha fundamental, que está bem ilustrada aqui. De um lado, o caminho da autocomiseração, da autopiedade, que só gera mais dependência. E do outro, o caminho da fortaleza interior, que constrói um ser humano autônomo, resiliente. Essa visão bem direta da fonte deixa claro que a força de verdade é uma conquista interna. Não é algo que a gente recebe da piedade dos outros. A dignidade vem de dentro para fora. E no fim das contas, todo esse trabalho interno não leva ao isolamento, muito pelo contrário. Leva a conexões muito mais estáveis, mais gratificantes, porque são baseadas, na verdade, na autenticidade de cada um. E a gente encerra com essa reflexão que é bem provocadora.
Uma pergunta que convida cada um a olhar para dentro e a questionar. Qual a distância entre a máscara que a gente mostra para o mundo e quem a gente realmente é na nossa essência?